Venho contar todas as minhas aventuras do passado fim de semana em termos de doces. Ora bem, tal como eu tinha planeado, ou mais ou menos planeado, sei lá, fiz então o bolo de figos secos. Andei aí pensando se havia de fazer o bolo de banana, se havia de fazer o bolo de... já não me lembro, era um outro qualquer, que agora não me lembro. Ah, o bolo de cenoura, porque era muita gente, e aqueles são bolos que são mais grandes, e são mais grandes, são maiores, e dava para muita gente, e não sei o quê, mas acabei por fazer o bolo de figos secos e cobri-lo com o creme de pasteleiro. O que aconteceu foi que eu fui dar com uma receita incompleta, portanto o bolo de figos secos, aquele bolo que em tempos eu fiz, que fiz uma vez e que ficou espetacular, e eu adorei aquele bolo, mas é que eu adorei mesmo aquele bolo, mas quando eu passei para o blog a receita, portanto, porque entretanto eu tinha tirado essa receita de uma revista que a minha sogra me tinha dado, ou emprestado, e eu tinha tirado essa receita e entretanto tinha colocado no blog, e daí é que tinha feito a impressão e depois tinha colocado no meu dossiê especial. Só que esqueci-me de pôr lá os ovos, então eu não sabia quantos ovos eram. E como eu tinha gente lá, se eu não tivesse gente lá em casa, eu, pelas quantidades eu ia descortinar mais ou menos quantos ovos é que podia, mas eu não quis arriscar, porque ia ter pessoas lá em casa, eu não quis, pronto, correr o risco de aquilo não ficar bem, ou pronto. Então agarrei numa outra receita que eu sei ser de uma massa densa e que faz uma cama ótima para frutas que nós queiramos pôr, que é uma massa em que portanto, o bolo originalmente é para fazer com fruta fresca, no caso figos e peras. E eu agarrei nessa massa porque sei ser densa, como já referi, e usei-a então, mas como queria também usar a amêndoa moída, porque eu sei que a receita, aliás eu tinha lá escrito na outra receita de bolo de figos secos, isto está um bocadinho complicado, mas eu tenho tudo menos os ovos, e então tinha também a amêndoa moída, e eu sei que a amêndoa moída é um ingrediente que confere uma umidade muito boa aos bolos, e eu queria pôr a amêndoa moída também naquele bolo, porque não queria assim, mas eu queria. Então o que é que eu fiz? Eu pus 100 gramas de amêndoa, acrescentei a toda a receita, que fui entretanto repescar, a tal massa que eu sei ser densa, acrescentei 100 gramas de amêndoa moída e acrescentei um ovo, portanto, para não ficar também assim tão densa. Pronto, demolhei os figos secos, eles incharam um pouquinho, pus no bolo, patatá e patatá e patatá. O bolo estava pronto, o bolo estava bom, e eu pensei, olha, tal como já tinha, creio que falei nisso, eu tinha idealizado que poria um creme de pasteleiro por cima. Não me apetecia rechear, porque o bolo saiu assim, desta altura, e achei que era um bocadinho esquisito estar a recheá-lo, a cortar aquilo ao meio na horizontal. Não é fácil. Cortar na horizontal um bolo que tenha 7 ou 8 cm de altura não é fácil. Então resolvi cobri-lo, porque ninguém vai ralhar comigo se eu cobrir o bolo ao invés de recheá-lo. Ninguém vem cá ralhar comigo. E então eu preparei o meu creme de pasteleiro, que não coloquei a baunilha, coloquei canela, que eu às vezes faço assim. Por acaso até me esqueci do limão, estou agora a lembrar. Pá, só que confiei na minha memória e não devia tê-lo feito, porque eu coloquei o dobro do leite para aquela quantidade de farinha. Portanto, para meio litro de leite, eu memorizo desde já que para meio litro de leite são 2 colheres bem cheias de amido de milho. Está bem? Eu que memorizo já. E depois ponho 3 ou 4 ovos, gemas de ovos, ou assim. Então, o que sucedeu foi que o molho ficou líquido demais para o meu gosto. Não é que não se tenha comido, não é que toda a gente não tenha adorado o bolo e não é que tenha alguém dito mal do bolo. Não é isso. Só que para mim estava muito líquido. E também aconteceu que não ficou muito doce, porque o leite, como era a mais, diluiu o açúcar também. Então foi este assim, tipo, o problemazito que aconteceu com o bolo do passado fim de semana. Acho que já também falei nisto nos vídeos. Eu andava com saudades de crumble de maçã há semanas e semanas e semanas, desde que o tempo arrefeceu, vá. Há bem um mês que eu ando com vontade de comer crumble de maçã. Crumble de maçã é uma das coisas que eu mais gosto de comer e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque não é difícil ficar bem. E pronto, e já matei as saudades e é assim. Venho, não sei quantos dias depois, para aí uns 3 ou 4, do último clipe, dizer que, para já, o último clipe eu estou um bocado amarelada, porque eu esqueci-me de tirar o filtro pop. Começa logo por aí. Portanto, é um filtro que evidencia muito as cores. Portanto, por trás de mim as cores estão super vivas e eu estou amarela. Peço imensa desculpa, sem me sentir culpada,
Não vou deitar o filme fora só por causa disso. Realmente estou um bocado esquisita, mas olha, aguentem-se. Depois, acresce que eu esqueci-me de dizer também que fiz marmelada no fim de semana passado. Daqui a pouco estamos num outro fim de semana a seguir e eu ainda não falei de tudo o que diz respeito ao fim de semana passado em termos de doces. É que eu fiz também marmelada. Só por dizer que eu não sei fazer marmelada, eu não consultei receita nenhuma de fazer marmelada, eu já calculava que eu não tinha nada que acrescentar muita água à panela. Eu temperei ou temperámos, não fui eu que fiz sozinha, mas pronto, temperar, vou falar na segunda pessoa do plural. Temperámos como achámos que devíamos temperar, com cardamomo, com anis, com canela e com açúcar. O açúcar que eu usei foi aquele açúcar próprio para fazer compotas. Às tantas, ele liquidifica demasiado. Eu não sei bem que propriedades é que aquele açúcar tem, mas eu dá-me a ideia que ele derrete com muita facilidade, por isso é que também é bom para os gelados. Acho que sim. Depois, o que é que posso acrescentar? Posso acrescentar que, além de eu ter colocado demasiada água e, portanto, o açúcar diluiu-se muito, portanto, tem que se pôr mesmo muito pouquinha água para fazer marmelada. E depois tem que se pôr muito açúcar. Parece muito, mas é que é mesmo assim. Senão não fica rijo. Tem que ser, a ação do açúcar é que enrijece a marmelada. Então eu acabei por conseguir uma compota de marmelo. Portanto, eu tenho lá em casa 3 taças cheias. Ao momento já só tenho 2,5. Mas pronto. Taças cheias de compota de marmelo, ao invés de ter marmelada. Paciência. Pronto, também não há de ser nada porque aquilo está-se a comer. Portanto, se está a comer que eu já só tenho 2,5 taças, não foi que eu disse aí atrás? É isso. Então agora é que creio que está concluído o meu fim de semana passado em termos de doces.